A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Se você clicou neste vídeo, eu quero agradecer você e dizer que seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nosso interesse aqui é levar para você uma mensagem de fé, uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança da palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração. Amém? Fique até o final, onde estaremos fazendo uma oração para você. E eu quero meditar em algo muito importante, porque, meus queridos, todos nós vivemos, e a nossa vida é repleta de decisões. Desde quando nós nos entendemos como pessoas, temos que decidir alguma coisa. Decidir o que vestir, decidir o que calçar, decidir o que gostar de comer, o que não gostar de comer, decidir. Então a nossa vida, ela sempre terá decisões, sempre estaremos em um momento onde temos que decidir se vamos para a esquerda, se vamos para a direita, se vamos parar, se vamos continuar, Então todos nós vamos enfrentar essa luta de decisão. Isso é para todos nós. A palavra de Deus no Salmo 119, no versículo 105, fala que a tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quando a palavra fala de lâmpada, fala de luz, fala de entendimento, fala de conhecimento. Então, lâmpada para os pés. Pés significa é o nosso meio de transporte natural, onde caminhamos, onde íamos para frente ou para trás. Nossos pés são que nos leva a caminhar. Então isso significa decisões. Caminho significa a nossa trajetória, o que nós almejamos, o que nós queremos ser amanhã. Então o caminho, luz para o caminho. Então lâmpada é porque a palavra vem luz orientar a fazer escolhas corretas. Quando temos uma noção certa, um ensinamento correto, uma direção correta, nossas escolhas serão corretas. E quando sabemos para onde nós vamos tranquilo, porque sabemos o que queremos. Então luz e lâmpada tem esse peso no nosso entendimento, conhecimento. E aqui no texto de Daniel, no capítulo 1, vem trazendo algo interessante, que fala assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da sua linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparências, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendimento, no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Amém? Vejamos aqui. Aqui o rei, ele deu uma ordem para o seu chefe para trazer, pegar pessoas, pegar jovens, e com algumas características que nós precisamos observar, E aqui ele disse o quê? Ele disse que houvessem jovens que não houvessem defeito algum, ou seja, pessoas de corpo perfeito, formosos de aparência. Aí ele fala mais, e instruídos, em toda a sabedoria e sábios em ciências e entendidos no conhecimento. Aqui ele pede uma característica que não depende nem de mim nem de você, uma característica que
nós já nascemos com ela. Qual é essas características? É a característica do nosso corpo. Não tenha defeito, né? E fosse formoso de aparência. Mas outra coisa que ele pede também é que todos esses jovens eles sejam instruídos em sabedoria, né? Sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Veja só, ele pede que, além de ser uma pessoa de aparência física boa, normal e bonito, né, tinha que ser bonito, formoso, né, tinha que ser algo que olhasse a pessoa, né, e ele pede que as pessoas tenham, olha só, sábios em ciência, ou seja, que a pessoa tinha que estudar muito para ter o entendimento. Então isso aqui depende da pessoa, depende de mim buscar conhecimento, depende de mim buscar crescer naquilo que eu quero agir na minha vida. Então eu tenho que buscar conhecimento, né? Além de ter a questão física e aparente, mas também que tinha algo que dependia da pessoa. A minha escolha, a minha dedicação, o meu conhecimento, isso aí vai partir de mim. Eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso buscar esse entendimento, né? Então aqui o que é que o rei queria? Ele queria que pessoas que fossem dessa forma. Para quê? Para que soubesse viver, né? Soubesse viver no palácio e que eles fossem instruídos, né, na letra dos causantes. Então aqui o que é que acontece? A nação de Israel, ela tinha sido conquistada pelo rei Nabucodonosor. Então aqui eles estavam sendo levados para viver no palácio com o rei. E aqui nós vamos ver a decisão, a escolha desses jovens. Porque, meus queridos, vou dizer uma coisa: todos nós devemos fazer escolhas, como eu falei no início, e todos nós devemos ser firme naquilo que escolhemos. Então aqui esses jovens, eles tinham conhecimento da palavra, eles sabiam que eles vinham de uma linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles conheciam as leis que escritas por Moisés, então eles sabiam de um Deus todo-poderoso que tinha levantado esse povo, que tinha estado com essa nação. Mas por causa do pecado, da desobediência de muitos dos líderes e das pessoas que estavam à frente dessa nação, por causa desses pecados, dessa separação, da desobediência, né, que muitas vezes tem uma obediência a ser requerida. Deus, ele chama a minha vida, chama a sua vida, ele chamou esse povo para viver uma vida na presença dele. Hoje Deus também chama cada um de nós a viver segundo a sua palavra. Quando nós obedecemos, quando nós vivemos segundo a palavra de Deus, com certeza nós alcançaremos a graça de Deus e a bênção de Deus. E nessa história aqui, o que é que acontece? 4 jovens vão escolher Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, eles eram aparentes, né? Eram formosos, mas também eles tinham conhecimento, e também eles eram de linhagem nobre, ou seja, fazia parte, né, das pessoas mais bem quistas lá no reino de Israel. Irmãos, a gente nascer também ou dentro de uma família nobre ou não, isso aí também não depende de nós, entendeu? Nós vamos nascendo. Se a gente nasce no meio de uma família nobre, de uma família, quem vai fazer a nobreza na minha vida, na sua vida, não é a família ao qual nós nascemos, mas é as decisões que nós tomamos mediante a Deus, mediante a sociedade, mediante aquilo que nós vamos viver. Aí sim nós vamos nos tornar pessoas nobres diante de Deus e dos homens, como nós vamos ver aqui na frente. Se você se aprofundar no estudo da palavra, você vai ver. Então, o que eles resolvem, né? Daniel assentou no seu coração, versículo 8 fala assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele
concedesse não se contaminar. Então aqui, ele mais os outros, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o que eles fizeram? Eles pediram para não se contaminar, pediram, nós não vamos nos contaminar com os manjares, com as benfeitorias do rei, com a comida, com o vinho do rei, não. Nós vamos nos permanecer fiéis à nossa nação, ao nosso Deus, nós não vamos nos contaminar com esses desejos da carne, nós vamos permanecer como nós viemos, vamos estar aqui no meio vamos fazer o que tem que fazer, vamos estar aqui, mas nós não vamos nos contaminar. E isso foi algo tremendo, porque eles passaram por provações e provas que nós passamos. Aqui nós vamos ver mais para frente o que vai acontecer. O rei vai fazer um decreto, e aí o que acontece? As pessoas que vão estar olhando para eles vão começar a ficar com inveja. Por quê? Porque eles não se contaminavam e mesmo assim continuavam tendo a graça do rei sobre a vida deles. E os outros ficaram e procuraram de todas as formas derrubar eles. E a primeira prova que eles enfrentam aqui é quando Ananias, Misael e Azarias, eles são lançados dentro de uma fornalha de fogo. Meus queridos, muitas vezes nós também somos lançados em fornalhas de fogo para testar a nossa fé. Nós, você, vivemos em um mundo onde as coisas elas vêm nos provar. E as situações que nós enfrentamos muitas vezes nos faz passar por essa fornalha de fogo, para testar a nossa fé, para provar a nossa dedicação diante do Senhor. São tentações, são provações, são ofertas, de manjares, de coisas, em todas as áreas, na área sexual, na área do orgulho, da soberba, na área dos vícios. Então essas coisas elas vêm de uma forma assim a nos colocar no meio de uma situação onde somos provados. Como somos carne, somos fracos e a nossa carne ela deseja as coisas que nos envolvem. Por exemplo, o nosso corpo ele precisa da comida, ele precisa da água, O nosso corpo ele precisa de ter um relacionamento íntimo. O nosso corpo ele precisa dessas coisas e às vezes a distorção, de brincadeiras, de diversão faz com que as pessoas comecem a observar que aquilo que é imoral hoje não é mais imoral assim. Nós podemos fazer isso. Isso vai nos levando, a tomar decisões precipitadas que amanhã ou depois a gente, só por causa de um simples prazer eu acabei entrando numa enrascada, só por causa disso. Então nós temos que ter noção. Será que vamos resistir? Eles entraram nessa fornalha, eles não se dobraram aos outros deuses, eles resolveram não se contaminar com os manjares, a bebida, as festas, os prazeres que na época existiam. Não, eles simplesmente disseram não, nós vamos permanecer firmes na presença do nosso Deus. E isso lhe gerou uma proteção na hora que eles foram provados. Isso acontece de forma literal. Eles são lançados literalmente dentro de uma fornalha de fogo ardente, porque era necessário que as outras nações soubessem que existia um Deus poderoso que livra você não somente do mundo material, mas principalmente do mundo espiritual. A outra situação é quando Daniel também é lançado na cova dos leões. Aqui também houve algo, e por ele não se contaminar, por ele não dar vazão aos decretos do rei, das autoridades, mas permanecendo observando, ali, não andando, mas não deixando com que a ordem do rei interferisse em sua adoração a Deus. Ele permaneceu firme, não, somente a Deus eu devo adorar. Vai morrer, beleza, tudo bem, vou morrer, mas eu não vou deixar de adorar a Deus. E Deus guardou ele na cova dos leões. E ali o rei se converteu a Deus e ficou sabendo que Deus era um Deus verdadeiro. Então, às vezes acontece coisas na nossa vida para glorificar o nome de Deus.
nós não sabemos, mas quando nós buscamos o entendimento da palavra, a gente consegue compreender que Deus está conosco em qualquer momento que nós estivermos. Então aqui nesse estudo, aqui nós entendemos a questão de escolha, a questão de decisão, a questão de preparação. Tem coisas que não dependem de mim, mas aquilo que depende de mim eu posso fazer. Não me importa se eu nasci numa família nobre, não importa se eu nasci com alguma deficiência física, não importa a forma como eu nasci, mas a forma como eu vou escolher viver, Deus vai me honrar. E uma coisa interessante, lendo as Escrituras, é que quando nós formos ao céu, ao encontro de Jesus, nós teremos um novo corpo, teremos um novo nome e teremos uma nova morada mesmo. Não é ideologia, não é pensamento, é morada, lugar de morar. Quando ele fala há muitas moradas, é porque existe um lugar para a habitação. A ideia, o caminho é só um, é Jesus. Não tem essa de você ficar buscando ideologia daqui, daquela, não tem essa, não existe. Isso aqui é coisa do mundo, é coisa que as pessoas ficam inventando para tirar você do foco principal, que é estar na presença de Deus. Não caia nesse engano. Pode estudar para ser um bancário, para ser um médico, para ser um advogado, para ser um arquiteto, para ser um piloto, um motorista, para ser um piloto até mesmo de uma nave, Você pode estudar para tudo isso e Deus vai abençoar você. Tanto, irmãos, veja só, dos homens ganhadores do prêmio Nobel, a maioria são cristãos. A maioria dessas pessoas que receberam o prêmio Nobel são cristãos. São pessoas que receberam sabedoria divina e estudaram, se envolveram, como eles nasceram, a vida que eles nasceram, a família que eles nasceram, não importa, mas importa que eles estavam na presença do Deus vivo e receberam inteligência. E Deus dá inteligência não somente para aqueles que estão na presença dele, mas para todas as pessoas, Porque a palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Quando fala aqui de carros e cavalos, está falando de inteligência, está falando de poder, está falando de curso, Quando o salmista escreve isso aqui, ele se referia aos exércitos. E naquele tempo os exércitos, eles andavam naqueles carros, naquelas carruagens, puxadas a cavalo, E muitos confiavam naquelas carruagens, naqueles cavalos para vencer a guerra. E venciam porque eram poderosos. Eles tinham armas que dominavam as coisas. Então, Deus ele dá sabedoria para todas as pessoas. Agora, o que você vai fazer com o que você recebe de Deus? Bom, aí você vai prestar conta com ele depois que você chegar lá. Porque todos nós, irmãos, independente da gente acreditar nesta palavra ou não acreditar nesta palavra, independente da gente aceitar viver uma vida com Deus ou viver uma vida comum, como qualquer pessoa quer viver, não importa. Todos nós, eu e você, um dia estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. E o que nós temos para apresentar para Ele? Entendeu? Então isso é outro mistério que nós só vamos ter conhecimento quando chegue lá. Você sabe por quê, irmãos? Porque a minha mente é limitada, a sua mente é limitada. Você consegue ter um entendimento, até onde você consegue, mas tem coisas que você não consegue compreender. Por exemplo, quem é que subiu aos céus e de lá desceu? Nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele. Quem foi que ensinou Deus a fazer as coisas? Somente nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi que se fez carne e habitou entre nós. Então, meus queridos, aqui esta palavra, ela vem para nos mostrar que apesar da gente participar, de ser de uma família nobre ou não, apesar da gente ser uma pessoa de boa aparência ou não, apesar da gente ter uma boa educação ou não, importa a decisão que a gente toma, importa o tempo que eu vou gastar me preparando, importa o tempo que eu vou resolver não me contaminar com as coisas desse mundo, mas buscar sempre a palavra de Deus, buscar o Criador do Universo. Existem dois caminhos, certo? Existe o caminho que você pode ver normalmente aqui nessa terra, fazer o que você quer, e existe você caminhar no caminho de Deus, aquele que criou todas as coisas. Criou tudo, criou o ar, tudo, criou tudo, deu a vida, Ele tira a vida. Aí você pensa, poxa, tem dois caminhos.
Um é esse caminho que eu já estou vivendo aqui mesmo. O outro é caminhar com Deus. No final desses dois caminhos, vai ter um encontro com Deus. E aí? Entendeu? É uma coisa para a gente analisar. Quando eu entendi que eu tinha que fazer uma escolha, eu não tive muita dúvida não. Eu preferi escolher andar com Deus. Eu preferi não me contaminar mais com as coisas desse mundo. Eu preferi abandonar essas coisas e mudei. Mudei o pensamento, mudei a linguagem, mudei o comportamento. E isso é um processo. Isso é um processo que começa quando a gente decide. Isso vai continuar até o dia que nós formos ao encontro de Deus. Meus queridos, nós vamos continuar falando sobre decisão, né? E o próximo vídeo eu quero falar de outra escolha, de outra decisão, né? De outro personagem bíblico que nos ensina. O meu conselho para você é se aprofundar nessa história de Daniel, de Azarias, né? de Misael, né? E de Ananias aqui, né? Então lê essa história, tá? Em Daniel capítulo 1 até mais para frente vai contando tudo isso, vai falar sobre a fornalha, vai falar sobre a cova dos leões, e você veja que essa escolha foi algo acertada para eles, amém? Meu querido, fica na paz, que Deus abençoe grandemente você.